Tudo certo? Podemos começar? Podemos. Nossa primeira live, quer dizer, podcast, né? Uma live que já evoluiu para um podcast. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui, apoiando e acompanhando a gente. Tá dando um pequeno delay, mas acho que se abaixar, deixa... Exato. Isso, deixa só um pouquinho que a gente tem noção do retorno. Então, vamos começar. Vamos começar que nós somos pontuais, né? Corretores de alta performance, enfim, o mercado, né, para ter bons resultados, com certeza exige pontualidade, né? Também, né? Para começar, deixa eu só abrir para vocês aqui um pouquinho. Hoje mais cedo eu postei um versículo bíblico que está lá em Provérbios 7:18. Eu não sei quem acompanha os stories, mas eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Fala assim, é um Provérbios do rei Davi, tá? Quando Salomão já tinha nascido e era o herdeiro do trono. Fala assim: riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. No 19, continua falando ainda sobre isso. Melhor é o meu fruto, diz o Senhor, do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Eu achei muito interessante esse versículo. A gente está aqui para falar do mercado de alto padrão, do mercado de luxo, né? Que envolve tanta riqueza, tanta excelência, é o mais alto patamar mercadológico, né? E quando eu li esse versículo meditando sobre isso, me veio à mente que, assim, quando a gente avalia um imóvel, a gente observa muito, assim, as características dos acabamentos daquele imóvel, correto? E a gente vê que quanto mais original aquele revestimento, quanto mais autêntico, quanto mais natural, mais caro é aquele imóvel. E isso remete ao quê? Às obras de Deus. Porque eu estou falando de mármore, estou falando de uma madeira original, o que mais? Estou falando de metais preciosos, né? Entendeu? Quando você vai num imóvel, pensa comigo, um apartamento ou uma casa, que tem, por exemplo, uma bancada que é parecendo, digamos, um mármore, um granito bem bonito. Mas aí você pergunta, que mármore é esse? A pessoa fala, não, é uma imitação de mármore. Na verdade, é um PVC, um material X, Y, Z, é um porcelanato, que o porcelanato é um subproduto, né? Ele é feito do pó do granito, por exemplo. Então aquilo ali já perde valor do que eu chegar e perguntar, poxa, essa bancada? Essa bancada é mármore Carrara, é um bege Bahia, 5x5, sem corte, vindo direto lá da marmoaria. Então já tem, né, outra conotação, outro valor. Então, assim, quando eu li sobre isso na Bíblia, a gente sabe, né, que a palavra de Deus, ela é a base de tudo. Com certeza. E a palavra de Deus fala que tudo provém dele, tudo é para ele, né? Então tudo é tudo, até os imóveis de alto padrão, os valores, enfim, a gente reconhece Deus nessas coisas. Então, só para abrir aqui, que eu achei muito interessante, depois vocês leem lá, Provérbios 8:18, eu vou deixar aqui depois na descrição. Bom, então tá, vamos lá, né? É um mercado, né, Claudinha? Gostoso, fácil e bem desafiador ao mesmo tempo. Exatamente, porque os clientes cada vez estão mais peculiares nas suas escolhas. Então, quando ele procura um corretor que vende imóveis de alto padrão, ele já sabe exatamente o que ele quer, e aquele corretor tem que estar ali, o profissional tem que estar ligado para saber o que o cliente está querendo, porque ele já está muito à frente, né? E você tem que estar ali, caminhando junto, ou até um passo à frente, para ele continuar e te indicando, te procurando e falando a diferença, né? Sim, bem ter comentado isso, porque o corretor, ele tem que ser alto padrão como imóvel que ele está vendendo, né? E a gente tem falado muito sobre isso. Vender imóveis de alto padrão exige corretores de alto padrão, né? Não tem como você trabalhar um imóvel com tanto valor agregado, com tantos detalhes, né?
porque são muitos detalhes, inclusive isso que diferencia esse imóvel dos demais de médio e baixo padrão. Com um corretor que não tem esse olhar, essa percepção, essa expertise, esse conhecimento técnico também, né, experiência, enfim, tudo isso anda junto, né? Exige muito da gente também. Muito. É muito bom, como eu falei, é maravilhoso, mas muito desafiador também, né? Mas a gente está aqui, a gente chega junto, né? Tem chegado até agora, estamos aqui para aprimorar, né? Exatamente. E aí a gente estava comentando hoje, inclusive, nós somos justamente, não sei se vocês acompanham os stories, gente, eu estou enchendo muito esses stories. Espero que vocês estejam gostando, se não estiverem gostando, me falem que eu vou tomando novos rumos também, né, Claudinha? Eu estou no embalo, mas um pouquinho atrás, mas já eu acompanho. Então, a gente foi justamente hoje numa casa, né, no Lago Sul. De altíssimo padrão, né? Isso. Com detalhes peculiares, né? Principalmente que são os pilares, né? Os pilares, isso. Vamos comentar aqui dos pilares. Assim, a gente tem que esse olhar que a gente tem, né, pro imóvel, ele está dentro de nós, é muito fácil para a gente identificar hoje, né, graças a Deus, mas é toda uma técnica, né, por trás, tem todo um conteúdo, um conhecimento. E são 4 pilares que a gente pode resumir sobre a avaliação mercadológica desse imóvel, né? Então a gente tem aqui, em primeiro lugar, a localização, né? Isso influencia diretamente no valor da propriedade. Não adianta eu falar de um imóvel de altíssimo padrão num bairro mediano, num bairro afastado, num bairro, digamos, que está longe, digamos, do centro, onde tem toda uma infraestrutura. Então a localização influencia no preço. Eu posso ter um imóvel maravilhoso no entorno da cidade, num bairro mais popular, mas ele, obviamente, por estar numa localização diferente do que a gente considera de infraestrutura, do que né? Nem considera. Então ele não vai ter tanto valor agregado. Que mais? A arquitetura, né? Arquitetura, o processo construtivo. Exato, a arquitetura e o processo construtivo andam de mãos dadas, porque tem muitos imóveis lindos, maravilhosos, de arquitetura, mas e aí o processo construtivo, como foi feito? Então, a construção desse imóvel e o acabamento, o design, a arquitetura, eles têm que estar de mão dadas. O processo construtivo é de alto padrão, né? Inclusive, assim, até abrindo aqui um parênteses, a gente está no segundo pilar, né? A gente tem construtoras muito renomadas em Brasília, né? No Noroeste, por exemplo, que tem um processo construtivo de altíssimo padrão. É o que, inclusive, gabarita determinadas construtoras, e não só aqui em Brasília, enfim, já trabalhei em outros mercados também, Rio de Janeiro, Miami, Orlando, e a gente vê que é essa base mesmo, né? Eu morei 9 anos em Maceió, né? E eu acompanhei o crescimento de algumas construtoras lá. Hoje a gente tem várias construtoras em Maceió e algumas elas já trabalham com um diferencial bem característico que a gente fala hoje do tailor-made, que é aquele... Pausa, como é que é o nome? Tailor-made. Ela me ensinou isso aí hoje à tarde, tá, gente? Muito chique. Que é feito sobre medida. Uma construtora de renome em Maceió, né? Viajou para Dubai, os arquitetos acompanharam, e hoje você pensa assim, o que é o tailor-made? É feito sobre medida. Um cliente de alto padrão, ele não está querendo o básico. O básico, não adianta você falar, eu tenho 1 metro quadrado que vale tanto, com alguns diferenciais. Não, ele quer um apartamento sobre medida para ele. Ele quer escolher, ele quer exclusivo, único, né? Transformar aquele ambiente de acordo. Que é uma outra característica, a Claudinha já se adiantou. Que seria, a gente estava no segundo pilar, isso é muito interessante você pontuar, que é a questão do acabamento, a diferenciação, que seria um outro pilar que a gente ia comentar, o terceiro pilar, a diferenciação. Pilar. Mas justamente está vinculado, né, Claudinha? A arquitetura, porque a diferenciação é o quê? O layout, o design arrojado, moderno, aquilo que há de melhor em termos de arquitetura mundial, ele tem que estar nesse imóvel de alto padrão. Tem. Porque hoje o arquiteto, ele tem, junto com o engenheiro, trabalharem ali de mãos dadas
Porque um cliente, essa casa hoje que a gente foi visitar, você tem um balanço nela, né, sem pilares. Sim. No meio da casa, né? Ai, então isso ganhou nosso coração, né? É um diferencial hoje, que eu já estava acompanhando em Maceió, com construtoras de alto padrão, tanto de casas como de edifícios, né? E hoje o cliente quer um balanço na casa, ele quer abrir a porta, ele não quer achar uma pilastra ali, né? Então o arquiteto hoje, o engenheiro, ele tem que estar muito antenado, eles têm que estar antenados ali. E né? tem que ter gabarito total, né? Porque quem é da área aí, não sei se tem alguém da área aí da construção, que tem muitos arquitetos e construtores que a gente conhece, que seguem a gente, né? Mas não é fácil, assim, tipo, eu dei um Google, eu sei que tá por dentro no mercado imobiliário de alto padrão, agora eu vou construir. Exige uma expertise, um entendimento. A gente conversou com alguns engenheiros sobre essa casa, que nós somos do Lago Sul, e assim, não é fácil você construir uma varanda de ponta a ponta sem pilar nenhum, totalmente solta, o horizonte, né? A garagem também, você lembra? A garagem também. E é uma casa de 2 pavimentos, tem uma varanda e 2 quartos em cima dessa laje, né? E uma construção de mais de 800 metros quadrados, né? 900 e quase 1.000. Estamos falando de quase 1.000 metros quadrados. Então você tem que imaginar o que esse proprietário gastou ali, ele investiu, né? O que ele investiu, exatamente, de engenharia, de processo construtivo, né? De execução de obra. O revestimento a gente está já na parte da perfumaria, a parte final, mas por trás dele tem que ter todo essa estrutura, essa qualidade, essa garantia, segurança, né? As ferragens, o material, tem que ser tudo de primeira. A impermeabilização, que é muito importante na casa, acústica, muitos pontos a se pensar, né? Mas aí a gente entraria, a gente não é engenheiro, né? A gente vai... Tem que ter um preparo. A gente conhece bastante, né? É isso. O que mais? Qual outro pilar? Nós estamos aí falando do terceiro pilar, da diferenciação, e da infraestrutura. Nossa, gente, fundamental. Falar de imóvel de alto padrão e não ter infraestrutura, né, em volta desse imóvel, não anda junto. O imóvel de alto padrão, ele tem que estar dentro desses 4 pilares, o tempo todo, né? Localização, arquitetura e processo construtivo, a infraestrutura e os diferenciais, a exclusividade que esse imóvel traz. Essa questão da infraestrutura é tudo. Vamos pegar aqui em Brasília, falar, né, do nosso mercado mesmo. Lago Sul, uma coisa é você ter um imóvel no Lago Sul, nas quadras nobres ali do Lago Sul. Outra coisa é ter um imóvel no entorno, num bairro popular. Ainda que ele seja construído da mesma forma. Pensa assim comigo, a casa top de alto padrão que nós visitamos hoje, imagina ela num local ermo, distante, né, que não tem serviços, mercado, comércio, água, luz, via pública. Como é que fica? A valorização, será que seria a mesma? Não tem como, né? Não tem. Porque mesmo quando você pensa em construir uma casa de alto padrão ou num condomínio fechado, que esse condomínio envolva mais uma área verde, que envolva mais... como é que se diz? Fugiu a palavra. Que tem, assim, ainda que tenha muita área verde, porque, por exemplo, pegando o caso, assim, da Alphaville, não é um conceito só de condomínio, é um conceito de cidade, né? E a cidade tem toda aquela infraestrutura. Então, ainda que, não sei se vocês conhecem São Paulo, Barueri, a região de Barueri, onde é Alphaville, São Paulo, eu já fui lá, já trabalhei muito lá também. É afastado do centro, né? Inclusive isso é uma diferenciação, mas é afastado com toda uma infraestrutura violenta, altíssima, top, alto nível que eu tô falando, né? Então, assim, a infraestrutura está lá. Ela pode estar até afastada, como aqui em Brasília a gente tem condomínios regulares que não param de crescer, conceito de smart cities, né? Mas a infraestrutura tem que chegar junto. Não dá para você pegar um caminho de terra, você tá no meio do erro, não ter uma via pública, não ter serviço, não ter... O que mais? Escola, hospital. Quantos são os clientes, hein, Cláudia, que a gente atende, que moram numa casa maravilhosa, num condomínio lá longe, mas fala, olha, tem que estar perto de uma escola. O filho nasce, tem que estar perto, né? O trânsito, reclama do trânsito. O trânsito já é mais difícil fugir, né, dessa questão, porque é o gargalo mesmo das metrópoles. Aí entra o helicóptero, né, que é o caso, inclusive, desses condomínios que tem o heliponto, né?
Então é isso, assim, creio que assim, em relação à parte técnica, a gente esqueceu alguma coisa? Eu resumo muito, eu falei dos 4 pilares, mas a Cláudia anotou os detalhezinhos que eu achei muito legal. Que são os métodos utilizados, né? Que é a localização, sim, o acabamento, o tempo de construção, a arquitetura, o tipo de projeto. Bom, deixa eu até abrir um parênteses aqui, dando um exemplo, tipo de projeto. O imóvel de luxo alto padrão, ele tem um pouco assim dessa questão de ser cêntrico, de ser, como você bem falou, né, aquele termo tailor-made, né, ele tem essa questão de ser customizado, isso realmente ele anda junto, de mãos dadas com o luxo e o alto padrão. Mas essa customização, se ela fugir, comercialmente falando, agora vai entrar a corretora de imóveis aqui, comercialmente falando, se ela fugir muito de um padrão, né, ele vai ficar comprometido em termos de valorização e precificação no futuro. Dando um exemplo prático, eu vendi um imóvel de altíssimo padrão no Noroeste e foi assim muito difícil vender um imóvel que tem uma liquidez enorme. Por que foi difícil? 4 quartos de 212 metros quadrados foi transformado em 2 quartos. Uma suíte master gigantesca, 2 quartos virou 1, o outro ficou um quarto padrão, que até fugiu do contexto, porque o outro era enorme, né? E o outro era um home. Então você imagina, um imóvel de 212 metros quadrados, que estava aí, a gente estava trabalhando aí na faixa de 3 milhões de reais. 2 quartos, 3 milhões de reais. Né? Em termos de tipificação. Então é complicado, né? Aí entra um desafio, a questão comercial. Quando a gente está falando de muito valor, agora eu estou falando de preço. A gente tem que precificar esse valor todo agregado, entendeu? Então, nós corretores de imóveis, acho que a gente traz muito esse senso assim, de realidade para o cliente, entendeu? O sonho não tem preço, eu sempre falo, o sonho não tem preço e vale a pena você lutar pelos seus sonhos e tem que lutar pelos seus sonhos. Eu quero um imóvel assim, como um carro, né, Claudinha? Como um carro, ok? Eu quero assim, é meu sonho, ok. Mas o imóvel, ele tende a ter um círculo, né, de vida, ele não fica permanente muito com uma pessoa, porque muda o estilo de vida, vem filhos, enfim, infelizmente às vezes vem divórcio, enfim, novos contextos, novos ciclos da vida, né? E aí esse imóvel, ele acaba perdendo muito valor, muito preço, ainda que tenha muito valor agregado. O cliente, ele tem que, quando ele resolve fazer uma alteração dessa, ele tem que estar ciente que no futuro, se ele não encontrar um cliente específico para o apartamento dele, ele vai perder, até para poder ter uma venda, vamos dizer assim, rápida, né? Isso. Rápida, já sabendo que é um imóvel mais complicado de vender, né? Exato. Então ele tem que, eu acho que isso é bom o corretor, a construtora, tudo avisar para ele que uma alteração dessa num apartamento de 280 metros quadrados, você deixar com 2 quartos, né? É uma mudança radical, porque a gente está falando de 280 metros, né? Então, assim, é uma casa, pode-se dizer, num prédio, né? Num edifício. E aí, falando assim de tamanho, uma dúvida muito recorrente, vou comentar 2 coisas que eu ouço muito. Só os imóveis grandes são de alto padrão? Não é o tamanho do imóvel em si. A gente tem kitnets de altíssimo padrão, apartamento 2 quartos de altíssimo padrão. Enfim, não é o tamanho, mas é o valor agregado naquela propriedade, né? E agora, o que acontece em termos de casa? O mercado de casa é um mercado muito maravilhoso de trabalhar. Eu sou suspeita para dizer. Casa é realmente... Para mim, assim, tem o mercado imobiliário e tem as casas. Né? É muito gostoso trabalhar a casa, né? A casa tem toda aquela questão da concepção, você, né? Enfim, é da exclusividade, acho que, enfim... Os imóveis mais caros em Brasília estão no mercado de casas, abre sempre parênteses, né? Por mais que a gente trabalhe coberturas nas quadras mais nobres do plano piloto, não alcança o valor da casa. Não. De uma casa ponta de picolé, as casas que a gente tem top de linha não alcança. Mas não o valor, ele tem a ver com todo esse contexto que a gente está dizendo. Mas assim, o que eu quero dizer da casa é o seguinte, que a estrutura, né, o design da casa, a distribuição, o layout da casa, ele também influencia muito no valor, ainda que não seja tão grande. Por exemplo, uma casa de muito valor agregado, com muitos materiais de acabamento, arquitetura, tudo, localização, tudo, mas uma casa de 400 metros quadrados.
né? Claro que uma casa de 800 mil metros quadrados vai ser mais cara pelo tamanho, mas a procura também vai ser maior em relação à família, ao padrão de casa, ao contexto. Você vai numa casa muito enxuta, muito aquém, ela acaba perdendo muito valor, ainda que ela tenha assim os acabamentos de primeira linha. Às vezes perde valor, porque é como se fosse um apartamento. A pessoa fala, não, aqui é como se fosse não tem uma diferença, só o lazer, né? Um lazer todo pequenininho, a piscina pequenininha, não tem uma jacuzzi. A gente já chega na piscina, mas cadê a jacuzzi? Porque alto padrão, como é que você vai ter só piscina e não tem jacuzzi? Eu tô numa casa de alto padrão, eu tenho um escritório, mas eu não tenho uma suíte térrea, 2 pavimentos. Como assim? Tem elevador, tá, ok, tem elevador, mas eu quero uma suíte térrea longe da área íntima para visita. Isso. Né, são detalhes que você pensa em tudo aquilo. E a casa alto padrão, ela exige, normalmente tem empregados, tem pessoas que prestam serviço na casa, que fazem manutenção, limpeza, tem que ter uma dependência pensando nisso. Imagina, a casa, a empregada não dorme, mas o empregado trabalha na casa durante o dia, né? Eu acho que é isso, né? Me falem vocês, vamos ouvir aí vocês. Mandem perguntas. Alguma pergunta? Alguém quer se candidatar a entrar na nossa live? Fala aí, gente. Eu acho que... Manda aí um joinha, um ok. Estão gostando? Querem fazer perguntas para nós sobre o tema? Enfim, estamos abertos a tudo. Eu estou acompanhando aqui pelo seu celular. Eu também estou vendo aqui, mas... Sejam muito bem-vindas todas, obrigada por todos. Gostei muito das informações, não sabia da maioria dessas coisas. Que bom, gente. É a nossa primeira live. Exato. Né? Nosso podcast quase, né? É um podcast, eu falei, aquilo assim, depois a gente está se antenando, tá vendo? A gente está chegando junto nesse mercado digital. Como que live, a gente, né, falando juntas, não, vai ser podcast, a gente pesquisou e viu que podcast é quando junta a live, né, 2 pessoas, enfim. Aqui estamos sentindo, a gente está tipo na casa, numa sala conversando com vocês. Exatamente. E assim a gente vai trazendo novas ideias, né? A Lidera Imóveis está aqui, de braços abertos, esperando nossos clientes, né? Por favor. Com alto padrão. Contem conosco, você que está pensando em comprar, vender, corretores que querem parceria, ajuda para vender as propriedades de alto padrão, contem conosco, tá? Muito obrigada, né? Mais uma vez. E boa noite. Boa noite. Vou aí desligar. Tá bom.